O programa de asfaltamento do governo do Paraná avança em mais 2 cidades na região noroeste do estado. Obra da ponte de Guaratuba chega a 60% de execução. Polícia do Paraná faz maior apreensão de haxixe. Droga avaliada em 50 milhões de reais era transportada em caminhão com placas de Santa Catarina. Caminho de grãos e proteína animal no extremo oeste catarinense ganha pavimentação em concreto. Obra faz parte do programa Estrada Boa do governo do estado. Santa Catarina recebe drones de alta performance. Equipamentos auxiliarão missões de segurança em áreas críticas. Protesto contra a PL da devastação. Capital Federal tem atos contra a nova legislação. E você vai ver também Bebês Reborn, uma febre de bonecos hiperrealistas que sacode o país. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, boa noite, obrigado pela sua companhia em todo o Brasil. O programa Asfalto Novo, Vida Nova do governo do estado do Paraná está com os trabalhos em ritmo avançado nos municípios de Ângulo e Flórida, na região noroeste do estado. Os trabalhos em ambos os municípios estão prestes a concluir o asfaltamento das ruas que ainda tinham leito natural dentro do programa Asfalto Novo Vida Nova. Os recursos do programa podem ser utilizados apenas em vias urbanas que ainda não possuem pavimentação, não incluindo obras de recape asfáltico. O programa está sendo executado por fases, atendendo na primeira municípios como esses, com até 7 mil habitantes. Entre aportes realizados e previstos, o Asfalto Novo Vida Nova vai alcançar cerca de 1,6 bilhão em investimentos. Já foram realizadas dezenas de entregas nos últimos anos. Primeiro foram atendidos os municípios de até 7 mil habitantes e depois com até 12 mil habitantes. Na sequência, entre 12 e 25 mil, que integram a terceira fase do programa, e entre 25 mil e 50 habitantes, que fazem parte da quarta fase. Já no litoral paranaense, a ponte de Guaratuba segue com o avanço das obras e chega a 60% de conclusão. Aguardada há mais de 4 décadas, a ponte que vai ligar Guaratuba e Matinhos avança com a execução das estruturas de acesso e elementos pré-moldados. No lado de Guaratuba, seguem os trabalhos de contenção e rebaixamento de morro. No lado que dá acesso a Matinhos, a equipe segue com drenagem, terraplanagem e pavimentação. A ponte integra a rodovia PR-412 e contará com 4 faixas de tráfego, ciclovia em ambos os sentidos e iluminação viária. Nós estamos com o cronograma em dia. Essa semana passada fechou em 60% já a conclusão da obra da ponte de Guaratuba, que é uma obra muito emblemática, né? A população do Paraná tem acompanhado semanalmente toda essa evolução. A gente espera que a gente possa caminhar nesse ritmo que está acontecendo diário, para que a gente possa entregar em março, abril do ano que vem, possivelmente, 100% da ponte pronta, né, para atender o nosso litoral e automaticamente melhorar a condição viária ali entre os municípios de Matinhos e Guaratuba. Ao todo, mais de 600 pessoas trabalham na obra, que já tem 60% do contrato executado. São 1.200 metros de extensão, com estrutura estaiada e elementos pré-moldados sendo posicionados sobre as travessas. O projeto inclui ainda retornos, interseções e acessos viários que devem melhorar o fluxo de veículos e a mobilidade no litoral. A construção é coordenada pelo DER e pode ser acompanhada em tempo real pelo site do projeto. Conhecida como Caminho de Grãos, a rodovia SC-305, no extremo oeste catarinense, está recebendo importante investimento do governo do estado com a implantação de pavimento rígido. Essa é uma das obras que mais avança rapidamente dentro do programa Estrada Boa. São 28 quilômetros entre São Lourenço do Oeste e Campo Herê, que recebem pavimentação em concreto. As obras começaram no dia 28 de abril e 10 quilômetros de meia-pista já estão concluídos. O governo do estado, por meio da Secretaria da Infraestrutura e Mobilidade, está investindo 120 milhões de reais na obra, aguardada há décadas na região.
a SC 305. Ela está dentro do programa Estrada Boa, lançado pelo governador Jorginho Melo. São mais de 64 obras espalhadas por toda Santa Catarina. E essa é uma das obras prioritárias desse governo, como foi a 160 entre Pinhalzinho, Modelo e Serra Alta, também em pavimento em concreto, como foi a 477 entre Major Vieira e Canoinhas, também em pavimento em concreto, e não é diferente a 305. Segue em ritmo acelerado, nós estamos acompanhando os trabalhos para a entrega no mais rápido possível desta grande obra, que vai trazer, além de qualidade de vida, escoar toda a produção do Grande Oeste, no extremo oeste, mas acima de tudo, muita segurança e qualidade ao cidadão catarinense. Por esta rodovia, a SC 305, passam diariamente toneladas de grãos e de proteína animal. Os dois municípios são grandes produtores de feijão, milho, soja, trigo e arroz, além da pecuária bovina, leiteira e corte e da produção de suínos e aves. A pavimentação segue no sentido São Lourenço do Oeste para Campo Herê. A Segurança Pública catarinense recebeu 2 novos reforços. A Polícia Militar agora conta com 2 aeronaves remotamente pilotadas, com ampla autonomia de voo, que irão auxiliar ocorrências em áreas críticas ou de difícil acesso. O chamado Projeto Nauru, que conta com a aquisição dos drones de modelo Nauru 500C, nasceu de uma parceria entre a Polícia Militar de Santa Catarina e o Ministério Público do Estado, com o intuito de melhorar a atuação do Batalhão de Aviação da Polícia Militar Catarinense em ocorrências mais complexas. Esse produto foi desenvolvido pela empresa ExMobile e aumenta a capacidade operacional nos atendimentos de ocorrência de alta complexidade, onde há necessidade do emprego de aeronaves remotamente pilotadas. A Polícia Militar de Santa Catarina hoje, então, dispõe desse equipamento, de profissionais qualificados e habilitados para operar em cenários complexos, e isso vai ao encontro do que se espera da melhor segurança pública do Brasil. Com autonomia de 10 horas para voos diurnos e noturnos, os drones possuem um alcance comunicacional de até 60 quilômetros, além de contarem com a tecnologia VTOL, ou seja, decolagem e pouso verticais, o que possibilita a realização de missões em áreas críticas ou de difícil acesso. A base de controle é equipada com acesso por biometria, ar-condicionado, luzes de emergência e assentos ergonômicos. Os drones também irão apoiar nas operações de resgate e monitoramento de áreas de risco. Recentemente aprovada pelo Senado, a Lei Geral de Licenciamento Ambiental foi alvo de um protesto nesse domingo em Brasília. Os manifestantes apontam que as frágeis salvaguardas ambientais do Brasil já existentes podem ser afetadas pelo projeto de lei que vai ser apreciado agora pela Câmara dos Deputados. O ato, realizado no chamado Eixão da Capital Federal, reuniu dezenas de pessoas com faixas e cartazes que entoavam frases como devastação não e respeito à natureza. Ao aprovar esse projeto, o Senado ofereceu um salvo-conduto para a devastação, enterrando 40 anos de conquistas socioambientais e avançando nossos compromissos climáticos e ameaçando nossos compromissos climáticos às vésperas da COP30. Todo mundo hoje precisa ser ambientalista, porque se não formos, nós não teremos futuro. O projeto de lei busca padronizar o processo de emissão de licenças ambientais em todo o país e agilizar as aprovações de projetos considerados de baixo impacto ou priorizados pelo governo. Mas grupos ambientalistas alertam que as mudanças propostas podem enfraquecer a fiscalização e a proteção ambiental, especialmente em áreas ecologicamente sensíveis. A relatora do projeto, senadora Tereza Cristina, defendeu a iniciativa, descrevendo o sistema atual como uma selva regulatória, composta por mais de 27 mil regras sobrepostas. Ainda assim, os manifestantes argumentam que a reforma corre o risco de minar as já frágeis salvaguardas ambientais do Brasil, em um momento em que a biodiversidade do país está cada vez mais ameaçada. A Polícia Civil do Paraná realizou a maior apreensão de haxixe da história do estado e a segunda maior do Brasil. Mais de 700 quilos da droga foram apreendidos pelos agentes na madrugada desse domingo em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba.
A ação, que ocorreu durante uma fiscalização de rotina na BR-116, apreendeu cerca de 50 milhões de reais em haxixe. O entorpecente foi encontrado escondido no compartimento de carga de uma carreta com placas de Santa Catarina, tracionado por um caminhão registrado no Paraná. A droga foi localizada após a sinalização de um cão de faro, que indicou a presença da substância ilícita na parte traseira do veículo. Pela aparência e padrão de qualidade, há fortes indícios de que se trata de um haxixe marroquino, país apontado como o maior fornecedor mundial da droga, com atuação em mercados da Europa e da América do Sul. De acordo com o delegado responsável pelo caso, um ponto diferencial da apreensão desse haxixe é a indicação de uma rota de abastecimento de drogas vinda do Nordeste. Segundo a investigação, a droga teria origem em Fortaleza e seria destinada à capital paranaense. Geralmente, o Curitiba e o Paraná, pela sua posição geográfica, funcionam como uma porta de entrada de drogas para todo o estado e por isso passam drogas aqui para abastecer São Paulo, Rio, Minas Gerais, como outros estados da federação. Essa droga não, essa droga percorreu todos esses estados, vindo até Curitiba para abastecer o mercado local e também outras regiões da parte sul do país. A indicação de uma rota de abastecimento de drogas vinda do Nordeste, o que indica que essa droga chegou em algum porto nos estados do Nordeste para depois abastecer estados do Sul e Sudeste no Brasil. Essa rota não é muito comum, porque as drogas, via de regra, são produzidas por países fronteiriços na América do Sul para abastecer o mercado consumidor nacional e internacional. Essa droga não, ela é produzida por um país africano e chega no Brasil a partir dos portos da região Nordeste para aí sim chegar aos estados, a outros estados brasileiros. 2 homens de 32 e 30 anos foram presos em flagrante por tráfico de drogas. Eles foram encaminhados à unidade policial e permanecem à disposição da Justiça. Ambos foram autuados por associação para o tráfico e condução de veículos sem documentação. Também foram apreendidos celulares, ferramentas e os veículos utilizados no transporte. As apurações continuam para identificar os responsáveis pela remessa e pelo destino final do entorpecente. E veja a seguir, México vai às urnas para eleger juízes e ministros das cortes do país. Monte Etna, vulcão ativo mais alto da Europa, entra em erupção. E a febre dos bebês reborns que faz o legislativo brasileiro criar leis para separar o hábito da vida real. Depois do intervalo, nós voltamos em instantes. Tudo é melhor no Comprão. O frescor do hortifruti é melhor no Comprão. A qualidade da carne é melhor no Comprão. Bebida pro churras é melhor no Comprão. Tudo é melhor no Comprão. O postinho da padaria é melhor no Comprão. Desconto no atacado é melhor no Comprão. Abastecer o seu negócio é melhor no Comprão. Tudo é melhor no Comprão. Tudo que você precisa, qualidade, economia, pagamento. É melhor no Comprão. Melhor preço é no Comprão. Mais importante que falar dos 46 mil benefícios oferecidos em universidades catarinenses é falar das histórias que o programa Universidade Gratuita está ajudando a escrever. Em 2 anos, o governo pagou as mensalidades de milhares de alunos, tornando possível o sonho da faculdade em todas as regiões do estado. Informações? Acesse o site. Programa Universidade Gratuita. Oportunidade para quem precisa. Governo de Santa Catarina. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. Hoje eu vou te mostrar qual é a boa em Santa Catarina. 20 centímetros de qualidade. Essa é a boa. E esse trecho tá aqui, é um tapete. Olha aqui. Um investimento gigante. Já são mais de 50 obras e ainda tem muito trabalho pela frente. Escuta aí o que o povo tá achando do Estrada Boa. Estrada Boa vai trazer desenvolvimento. Agora o negócio tá indo. Patrola trabalhando, os caminhões. Melhor ideia que tiver de fazer de concreto. E com certeza vai melhorar para todo mundo. Estrada Boa, Governo do Estado de Santa Catarina.
O FBI está investigando um ataque contra uma manifestação pró-Israel no estado americano do Colorado. 8 pessoas ficaram feridas na ação feita com um lança-chamas improvisado. As vítimas têm idades entre 67 e 88 anos e pelo menos uma ficou ferida com gravidade. O FBI classificou o ato na cidade de Boulder como um ataque terrorista direcionado e identificou o suposto autor, que foi detido como Mohamed Sabri Soliman, de 45 anos, sem revelar mais detalhes. Testemunhas afirmaram que o homem gritou "Palestina livre". A polícia local expressou cautela ao comentar a motivação do ataque. A Liga Antidifamação, um grupo ativista judaico, informou no X que o ataque ocorreu durante o evento Run for Their Lives, um encontro semanal pacífico da comunidade judaica em apoio aos reféns tomados durante o ataque do grupo islamista Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra em Gaza. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, condenou o ataque em Boulder e afirmou que o antissemitismo é alimentado pela imprensa que, segundo ele, divulga calúnias de sangue. Com a participação entre 12% e 13%, os mexicanos elegeram no domingo 2.680 autoridades de ministros da Suprema Corte até juízes de instâncias inferiores, um caso único no mundo. Entre os milhares de candidatos estavam ex-advogados da máfia, como Silvio Delgado, que em 2016 assessorou o narcotraficante Joaquim Chapo, condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos. As candidaturas alimentaram suspeitas sobre uma possível interferência de políticos e criminosos no judiciário, mas as autoridades celebraram o sucesso da votação. E o Hajj, a cerimônia religiosa islâmica de peregrinação a Meca, teve muitos problemas e mais de 1.000 mortos no ano passado devido ao extremo calor. Neste ano, autoridades prometeram maior segurança aos peregrinos. Mais de 1 milhão de peregrinos muçulmanos já chegaram à cidade sagrada de Meca para o Hajj, com a promessa das autoridades de uma peregrinação mais segura, apesar do calor na região, além de controles contra viajantes não autorizados. No ano passado, 1.301 peregrinos, a maioria não registrados, sem acesso às tendas e ônibus com ar-condicionado, morreram quando os termômetros passaram de 51 graus. A meteorologia prevê temperaturas acima de 40 graus durante a semana na Arábia Saudita. O Hajj, uma das maiores congregações religiosas anuais do mundo, começa na quarta-feira. A peregrinação é um dos 5 pilares do Islã e deve ser realizada pelo menos uma vez na vida por todos os muçulmanos que puderem. Até a última sexta-feira, mais de 1.300.000 peregrinos muçulmanos chegaram no país para o rito, que dura vários dias. O ministro saudita para o Hajj anunciou na semana passada o aumento das áreas de sombra em 50 mil metros quadrados, a presença de milhares de médicos e mais de 400 unidades de resfriamento para a peregrinação. Antes da edição deste ano, autoridades sauditas adotaram medidas contra os fiéis não registrados. As permissões para o Hajj são distribuídas nos países sob um sistema de cotas e definidas por sorteios. As grandes multidões da peregrinação foram perigosas no passado, como em 2015, quando um tumulto durante o ritual de apedrejamento do diabo em Mina, perto de Meca, deixou 2.300 mortos. Moradores e turistas foram surpreendidos nesta segunda-feira quando o Monte Etna, o vulcão ativo mais alto da Europa, entrou em erupção. Apesar do susto, a autoridade da região da Sicília informou que especialistas asseguraram que não havia nenhum perigo para a população, já que o fluxo não passou pelo Vale do Leão, uma área turística. O alerta vermelho inicial emitido pelas autoridades de aviação e que estimava a altura da nuvem vulcânica em 6,5 quilômetros foi rebaixada para laranja. O aeroporto de Catânia, na ilha da Sicília, seguiu operando normalmente, mas autoridades recomendaram que turistas evitassem a região. E as altas temperaturas começaram cedo no Reino Unido em 2025. Esta foi a primavera mais quente já registrada no país.
As temperaturas no Reino Unido atingiram uma média de 9,5 graus entre março e maio, que fizeram da primavera britânica de 2025 a mais quente desde o início dos registros em 1884. O anúncio foi feito pela agência meteorológica Met Office nesta segunda-feira. O recorde anterior era do ano passado, com a média de 9,37 graus Celsius. De acordo com o Met Office, a primavera deste ano também foi a mais seca em mais de 50 anos, com apenas 128 milímetros de chuva entre o início de março e o final de maio. O relatório da agência indica 8 das 10 primaveras mais quentes no Reino Unido ocorreram desde 2000 e as 3 mais quentes desde 2017, o que é um sinal das mudanças climáticas. A primavera de 2025 também foi a mais ensolarada no Reino Unido desde o início dos registros em 1910, com 653 horas de sol entre 1º de março e 31 de maio. A agência meteorológica observa no relatório que o Reino Unido estava prestes a registrar a primavera mais seca em 100 anos, até meados de maio, quando chuvas apareceram e derrubaram para o 6º lugar na lista. A vitória histórica do Paris Saint-Germain sobre o Inter de Milão na final da Liga dos Campeões e a comemoração posterior em toda a França foram ofuscadas pela morte de 2 pessoas em uma madrugada em que foram registrados muitos incidentes e mais de 500 detenções. Na capital francesa, a comemoração se espalhou pela cidade, com diversos incidentes registrados. A maioria na famosa Avenida Champs-Élysées, que foi fechada ao tráfego. A bola ainda rolava quando a polícia e torcedores entraram em confronto, com o uso de bombas de gás lacrimogênio e canhões de água para dispersar a multidão que acompanhava o jogo. Antes mesmo da intervenção policial, uma loja de calçados esportivos foi saqueada. Outros locais emblemáticos, como a Praça da Bastilha e outros arredores do Parque dos Príncipes, o estádio do novo campeão da Europa, também foram tomados por torcedores. Pelo menos uma pessoa morreu na capital e outra na cidade de Dax, além de um acidente rodoviário em Grenoble e um policial atingido por um artefato explosivo em Coutances. O Ministério do Interior informou que 559 pessoas foram detidas. 491 em Paris e 320 estão sob custódia da polícia, 254 delas na capital. A fonte acrescentou que ao longo da noite, 22 membros das forças de segurança ficaram feridos, 18 em Paris. 7 bombeiros ficaram feridos, assim como 192 manifestantes. Segundo um balanço provisório, o Ministério contabilizou 692 incêndios, 264 deles de veículos. Apesar dos mais de 5.000 policiais mobilizados em Paris e nos subúrbios vizinhos, foram registrados saques, destruição de mobiliário urbano, vitrines destruídas e queima de bicicletas de aluguel. E agora, mais destaques na área esportiva com Vinícius Pacheco. Final de semana movimentado no Campeonato Brasileiro e com algumas mudanças lá na parte de cima da tabela. E essas mudanças ocorreram principalmente com o jogo entre Flamengo e Fortaleza. Uma goleada do rubro-negro. E é isso que a gente confere agora. A goleada começou com o gol de Arrascaeta. O passe que cortou a defesa do Léo Ortiz, defesa do Fortaleza, e 1-0 Flamengo. O segundo gol foi de Everton Araújo. A sobra ele dominou, bateu, fez 2-0 para o Mengão. O terceiro gol foi da família também Araújo, Luiz Araújo. Aproveitou o passe de Arrascaeta, fez 3-0 para o Flamengo. O quarto gol foi essa jogadaça. Varela, cruzamento para a área e de primeira, Michael fez o quarto gol do Flamengo. Na roubada de bola, Pedro aproveitou a falha da defesa, tocou de calcanhar para o Luiz Araújo mandar no canto, finalizando a goleada e 5-0 para o Flamengo, que assume a liderança do Campeonato Brasileiro. E mudança também em decorrência da vitória do Cruzeiro. A Raposa venceu o Palmeiras, que era o atual líder, jogando em Minas.
E a gente confere agora porque o nome do jogo foi ele, Caio Jorge. Em 4 minutos de jogo já fez 2-0. Primeiro, com 1 minuto de jogo, o Caio Jorge fazendo 1-0 de cabeça após cobrança de escanteio, cobrança de falta e Caio Jorge fez o segundo para o Cruzeiro. O Palmeiras chegou a diminuir a diferença com o Alan, mas já não tinha mais tempo, já era 44 minutos do segundo tempo. Placar que faz muita diferença para a sequência do Campeonato Brasileiro, que marcou também a despedida do Estevão, se despedindo do Verdão, do Palmeiras, que vai jogar o Mundial e já volta sem o craque do time. Quem venceu também fora de casa foi o Fluminense e conseguiu subir um pouquinho mais na tabela, vencendo em Porto Alegre o Internacional. E a gente confere agora os gols da partida. O primeiro foi marcado pelo Serna, 1-0 para o Fluminense. E o segundo gol foi esse golaço aí que contou com desvio da defesa, gol do Paulo Baia, 2-0 para o Fluminense. E quem vem surpreendendo no Campeonato Brasileiro é o Mirassol, que venceu mais uma, jogando em casa, e gol dele de novo, Reinaldo, muito conhecido, de pênalti. O juizão entendeu que essa carga nas costas do jogador do Mirassol foi pênalti, o Reinaldo cobrou e fez 1-0 e ficou assim, 1-0 para o Mirassol, mais 3 pontinhos para a conta. Já o Atlético Mineiro foi jogar fora de casa e também com um golaço do Rony. A gente confere agora o gol do Rony. Chutou daí, Rony! E foi 1-0 para o Atlético Mineiro jogando lá no Ceará. Já a despedida, pode ser que seja a despedida do Neymar, pode ser que seja marcada com a expulsão do craque santista. E a gente confere o lance aí, porque numa tentativa de fazer o gol, meteu a mão na bola, o juizão, claro, com auxílio do VAR, viu esse lance aí, olha só o que o Neymar fez. Um lance de principiante, né? Tentou aí imitar o Maradona, mas principiante numa jogada como essa, foi marcado o segundo amarelo e a expulsão. Já o Botafogo não tem nada a ver com isso e o Arthur cruzou para a área, ninguém desviou e gol do Botafogo. E ficou assim jogando na Vila Belmiro, 1-0 para o Botafogo. E que fase do Santos, hein? Pois é. Já o Grêmio está melhorando um pouquinho a fase, aos poucos venceu mais uma fora de casa, jogando no Rio Grande do Sul contra o Juventude. E a gente confere agora porque o Marcão defendeu essa bola com segurança, mas acertou o cotovelo no Kahneman. Olha só, com auxílio do VAR, o juizão marcou o pênalti que o Bright White converteu. Olha só esse lance. Será que tinha essa carga toda para fazer a cobrança do pênalti? E o juizão entendeu que sim e o Bright White fez 1-0 para o Grêmio. Na sequência, uma série de falhas dos atacantes do Grêmio que terminou nos pés do Christian Oliveira, fazendo 2-0 para o tricolor gaúcho. Já no jogo entre Corinthians e Vitória, ficou 0-0, tudo igual. E o Ancelotti estava lá assistindo essa partida, não chegou a ficar até o final do jogo. Já nos jogos de sábado, o confronto entre Bahia e São Paulo, melhor para os baianos, 2-1 para o Bahia. Já o Vasco perdeu em casa para o Bragantino. E a gente confere o resultado de tudo isso na tabela do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, então, assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro com 24 pontos, com um pontinho de diferença para o Cruzeiro e o Bragantino, e o Palmeiras vindo na sequência fechando o G4 com 22 pontos. O Fluminense fica aí na quinta colocação com 20 pontos, Bahia na sexta colocação com 18, sequência de 2 times com 17 pontos, que é o Mirassol, estreante no campeonato, e o Atlético Mineiro também com 17 pontos. Botafogo e Ceará com 15 pontos, a gente vira a tabela e temos também Corinthians e Grêmio com a mesma pontuação. Já o São Paulo com 12 pontos, seguido do Internacional com 11 pontos, Vasco, Vitória e Fortaleza, já o Fortaleza na zona de rebaixamento com 10 pontos. O Santos também na zona de rebaixamento, assim como o Juventude com 8 pontos e o Sport fazendo uma das piores campanhas do Campeonato Brasileiro na história dos pontos corridos até então. E hoje teve sorteio da Copa do Brasil e a gente confere agora como ficou os confrontos dessa etapa do Campeonato da Copa do Brasil. Então, o São Paulo vai enfrentar o Atlético Paranaense, o Flamengo o Atlético Mineiro, Bahia e Retrô, Internacional enfrenta o Fluminense, Cruzeiro enfrenta o CRB, CSA enfrenta o Vasco, o Corinthians enfrenta o Palmeiras
e o Botafogo enfrenta o Bragantino. Lembrando que esses times que estão na parte que jogam essa primeira partida em casa, por exemplo, Flamengo, Bahia e Internacional, vão decidir fora de casa. Teve também decisão e sorteio da Libertadores. Só um detalhe, quem vencer essas partidas da Copa do Brasil terá um novo sorteio e aí vai se saber um novo confronto. Diferente do sorteio da Libertadores, que também ocorreu hoje e que é por chaveamento. E a gente confere agora como ficou os times brasileiros nas oitavas de final. O São Paulo vai enfrentar então o Atlético Nacional, o São Paulo decidindo o jogo em casa. O Botafogo vai enfrentar a LDU, decidindo o jogo fora de casa. O Universitário e Palmeiras vão se enfrentar, o Palmeiras com a chance de decidir em casa, fez a melhor campanha da Libertadores até então. O Fortaleza vai enfrentar os argentinos do Vélez e o único confronto brasileiro, Flamengo e Internacional, o Internacional podendo decidir em casa. E aí está a diferença do campeonato da Libertadores para a Copa do Brasil. Aí vai ter o chaveamento e os times vão se enfrentando naquela sequência que a gente vê aqui na imagem. Por enquanto são essas as informações. Eu volto contigo, Thiago, no decorrer da semana, trazendo mais informações sobre o esporte. Obrigado, Vinícius. E uma febre que virou polêmica. Os chamados bebês reborns fazem muito sucesso entre o público cativo que trata os bonecos como se fossem filhos. Mas o assunto é polêmico e já chegou no Legislativo com diversos projetos de lei. Gabi Matos troca a fralda de Ravi enquanto fala com ele em um tom doce. Mas o pequeno não chora nem se mexe. Ele é um bebê reborn. São bonecos hiperrealistas feitos artesanalmente de silicone ou vinil, com um nível de detalhe que impressiona. Gabi tem 22 bebês reborn que ela alimenta, dá banho, coloca para dormir e cuida quando ficam doentes. Ela compartilha tudo isso nas redes sociais, com os mais de 1,3 milhão de seguidores. Eu sempre gostei tanto de bebês quanto de bonecas. Desde pequenininha, bem novinha, eu já gostava de cuidar dos meus primos e tudo. E aí eu descobri essa arte, né? Que é uma boneca parecida com um bebê mesmo. E aí, com 9 anos, meu pai me deu o primeiro e eu me apaixonei, né? Segundo o Market Report Analytics, globalmente o mercado dos reborns movimentou 200 milhões de dólares em 2024, mais de R$1 bilhão. No Brasil, o furor por esses bonecos, criado nos Estados Unidos no início dos anos 90 e que podem custar milhares de reais, cresceu nos últimos anos, gerando debate. Alguns veem um comportamento preocupante, enquanto outros tratam a questão como um passatempo inofensivo. Os bonecos também podem ter um propósito terapêutico. Que às vezes a pessoa perdeu um bebê, aí ela entra, faz uma terapia para poder brincar, ter aquele contato, saber que aquilo ali... As crianças ajudam muito também na terapia, quando a pessoa é autista, essas coisas assim. Então o bebê reborn, ele não é só um brinquedo, ele entra também para trabalho. As pessoas apaixonadas pelos bonecos hiperrealistas também denunciam uma polêmica de viés sexista. É o que aponta Alana Generoso, outra entusiasta dos pequenos, que começou a colecionar há 22 anos e hoje tem a própria loja. A maternidade Alana's Babies, em Campinas, São Paulo, simula uma sala de recém-nascidos, onde os reborns são exibidos em incubadoras reais. E o fato de mulheres com bonecas, se fosse homens com carrinho, se fosse homens soltando pipa, se fosse homens jogando kart, nada disso acontecia, entendeu? A questão chegou ao âmbito legislativo com todo tipo de proposta. Vários projetos propõem desde oferecer ajuda psicológica até sancionar quem tenta usar os bebês para obter, por exemplo, atendimento preferencial nos serviços públicos. No Rio de Janeiro, vereadores criaram o inusitado Dia da Cegonha Reborn, para homenagear aqueles que fabricam os bonecos hiperrealistas. Assim nasce um bebê reborn. E antes da gente encerrar, uma última informação. O ministro Alexandre de Moraes divulgou hoje a data do primeiro interrogatório do ex-presidente
Jair Bolsonaro sobre o caso do 8 de janeiro investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Será na próxima segunda-feira, dia 9. O julgamento começa às 14h, com previsão de encerrar às 20h. Além de Bolsonaro, outros réus envolvidos na investigação também serão ouvidos pela Suprema Corte. A gente, claro, vai trazer todas as informações ao longo da nossa programação e mais detalhes sobre a agenda desse julgamento no nosso site pixtv.com.br. E o Pix News de hoje fica por aqui. A íntegra desta edição você já sabe, também as reportagens lá no nosso novo canal, o Pix News HD no YouTube. Curta, compartilhe, ative as notificações para receber todos os nossos conteúdos, mais notícias no site e também nas redes sociais. Você fica agora com o CinePix. Amanhã você tem um encontro às 20h com a Andréa Felisberto. Até lá. Uma boa noite a todos.